Olá pessoal, vamos aqui para mais um módulo de história. É claro, quando você me vê, você já sabe disso, né? Eu sempre começo meus módulos falando isso para você, né? Você tá me vendo? É um módulo de história. Não, podia ser atualidade, podia ser, né? Tanta coisa, tá bom. Vamos para cá, né? Vamos para ver. Olha só, olha o nosso módulo de hoje, hein? A gente vai falar sobre o descobrimento do Brasil. Vai falar, pessoas, já falei disso. Eu sei qual é a do descobrimento, qual foi do descobrimento. Calma aí, calma aí. Eu quero que hoje a gente faça uma análise do descobrimento, primeiro porque a gente, nas nossas aulas, a gente chegou ao Brasil. Eu quero hoje que a gente trabalhe essa ideia do descobrimento, não só os eventos relacionados efetivamente a isso, como os questionamentos do evento e mais, e mais. Todo o trabalho histórico de pensamento, de memória que foi feito em cima desse evento. Porque aí nós vamos nos aproximando muito aí do que as provas atualmente cobram, né? As provas, o Enem, né? E os outros vestibulares ao redor do Brasil começam agora a se preocupar muito com essa ideia de memória. E isso é um evento, talvez um dos eventos com a memória mais trabalhada e menos questionada da história do nosso país, beleza? Bom, vamos lá. Então, para a gente entender esse processo, a gente começa falando das grandes navegações. Vou te situar. A gente está ali naquele momento, o início da Idade Moderna, na organização dos estados nacionais, né, dos estados modernos. Então, Portugal, inclusive, é o primeiro na sua expansão marítima, nas grandes navegações, porque foi o primeiro estado a centralizar. Claro, gente, as grandes navegações, com que buscar o Atlântico, caminhar em busca de novos territórios, em novas rotas comerciais, não era uma coisa simples, uma coisa fácil. Dependia de muito investimento, dependia de muito dinheiro envolvido, de muita gente envolvida, tá? Então ali eu tive a monarquia envolvida, a nobreza envolvida, a burguesia envolvida, a igreja legitimando esse grande evento, tá? Esses grandes acontecimentos. Tá bom, mas aí vamos lá. Então nós temos, claro, é aquela busca de novas rotas. A gente fala, os portugueses estavam claramente a caminho de um novo, né, um caminho inteiramente marítimo para as Índias. Um novo caminho para as Índias, já que o Mediterrâneo era controlado pelos italianos. Perfeito, é isso aí. Você tem que entender que essa epopeia marítima portuguesa, como Camões escreveu, ela tinha por objetivo inicial, sim, claro, superar os problemas de Portugal, do recém-fundado Estado português, buscar fiéis para a igreja, mas sim, buscar comércio. Isso era muito importante para a sobrevivência do Estado português. Então, a constituição de impérios coloniais é uma consequência desse processo, tanto com Portugal, como com a Espanha, como com Holanda, Inglaterra, depois ter França. Perfeito? Esses países europeus, ao se centralizar, vêm na sua expansão marítima, busca de soluções de problemas internos, superação daquela crise feudal que ainda se prolongava nos estados que se formavam. Perfeito? Só para você se situar aí, tá? E os portugueses, de fato, vão fazer o famoso périplo africano. Então, quando eu falo aqui de expansão marítima e grandes navegações, a primeira coisa que você imagina em relação a Portugal não é a América. A primeira coisa que a gente tem que pensar é a África, que foi o grande território explorado nesse processo de expansão. Quero, inclusive, que vocês se lembrem, né, que durante muito tempo, de 1415, que foi a tomada de Ceuta pelos portugueses aqui no norte da África, tá? Até, bota aí, 1498, que foi a chegada ao Oriente, a chegada a Calicut. Olha aí, 83 anos, onde todo esse processo de navegação, de expansão marítima português se deu por onde? Pelo litoral africano, pelo chamado périplo africano. Então a América ainda era, inclusive, desconhecida. Até pelo menos 1492, a América era desconhecida. Então isso aqui a gente vai ver que a descoberta da América e o processo de colonização da América, então a descoberta, entre aspas, do Brasil, né? Isso é interessante pra gente aqui, essas aspas, né? Ela vai ser um desdobramento desse processo, mas que não era, então, não era o principal objetivo. Sim, o objetivo de Portugal era o Oriente. Tá? E vou dizer mais, vai continuar sendo o Oriente durante muitos anos, mesmo depois aqui da chegada ao Brasil, do estabelecimento de um processo comercial, mesmo com tudo isso, mesmo com os primeiros engenhos aparecendo aqui, eu posso garantir para vocês que até o século XVII, a grande prioridade portuguesa foi o Oriente. Aqui onde estavam as grandes riquezas, aqui onde estavam as especiarias, os temperos, os perfumes, perfeito? Mas é importante você entender então esse contexto aí.
E, óbvio, no meio disso tudo, temos alguns acontecimentos importantes que levam, sim, as atenções para a América. E é nesse sentido que vai surgir essa América portuguesa, que nós vamos chegar já já. Bom, pessoal, vamos lá então agora. Vamos ver como é que a América vai entrar nessa história aí, hein? Muito importante para a gente entender como é que a América entra nisso aí. Bom, falamos então que os portugueses ficaram muito tempo aqui no Périplo Africano, porém, em 1492, estão os portugueses sozinhos, hein? Nessa epopeia marítima, hein? Então, as suas embarcações, as suas naus, suas caravelas, todas as suas dificuldades, todas essas viagens marítimas, né? Dificuldades aqui de passar o Cabo do Bojador, as dificuldades aqui no extremo sul, no Cabo das Tormentas, tudo isso é muito bacana, muito legal. Você já conhece essa história, né? Se não conhece, pega lá a nossa expansão marítima, pau, pau. Bom, mas os espanhóis também se unificam. Promovem, terminam seu processo de centralização política e vão fazer também a sua expansão marítima. E também vão buscar o Oriente. Olha que coisa interessante, como o Oriente de fato era nesse momento o grande objetivo dessas potências, tá? Só que qual é o caminho que Cristóvão Colombo vai querer fazer, né? Ele vai fazer um outro caminho, beleza? Ele vai querer fazer um caminho para o Oriente, navegar para o Ocidente, perdão, para dar a volta, olha a circunnavegação e chegar no Oriente. Gente, quando isso acontecer, será quebrado, né? Isso vai colocar em xeque um antigo tratado entre Portugal e Espanha. Porque você acha que o único tratado que existiu aqui de definição de limites e tal foi o Tratado de Tordesilhas. Você estudou muito isso desde pequeno, né? O Tratado da Bula Intercetera ou Intercoetera de 93, a tentativa da igreja ali, mas não é verdade. Já existia um tratado entre Portugal e Espanha, isso é importante que você saiba. Sabe por quê? Nós temos aqui umas ilhazinhas, umas ilhas africanas, né? Ilhas atlânticas, né? Chamadas Ilhas Canárias, que eram umas ilhas de administração, de posse da Espanha. Quando os portugueses, no meio dessa expansão marítima, pensaram, tentaram, cogitaram ocupar esse território, ocorreu uma grande guerra de navegação entre Portugal e Espanha. As duas potências, olha isso, na década de 1470, Portugal e Espanha se envolvem numa grande guerra, tá? Duas potências católicas, para desespero da igreja e do Papa, você tem aí essas duas potências em guerra. Caramba, olha isso. Como é que termina, então? A paz é selada, Portugal vai, né, ceder aí, reconhecer a posse das Ilhas Canárias para a Espanha, e aí é feito um tratado de limite assinado na cidade de Toledo. Olha que bacana, vou fazer aqui para você. Ele é assim, ó, mais ou menos assim. Vamos jogar um pouquinho mais pro alto aqui as Canárias para facilitar a nossa vida. Olha aqui, ó o Tratado de Toledo, ó o Tratado de Toledo, ó. Caramba, olha um tratado aqui firmado em 1580. Isso já era uma divisão do planeta. Já era, então, uma divisão entre Portugal e Espanha, as duas potências, né? O que se tornariam ali as duas potências para a época, as duas primeiras grandes potências europeias da Idade Moderna, estão dividindo o planeta com uma linha imaginária. Olha, a mesma ideia, uma linha imaginária. Só que, por que isso está sendo assim? As Ilhas Canárias ficam para a Espanha. Então, olha aqui, ó, a divisão é mais ou menos essa, ó, Espanha e Portugal. Como Portugal já estava nesse período em pleno périplo africano, esse tratado reconhecia também as conquistas das rotas comerciais portuguesas via Atlântico Sul. Reconhecia os acordos firmados entre portugueses e africanos ao longo do litoral, né, oeste, né, o litoral ocidental africano. Então, esse tratado aqui é muito interessante porque já mostra a preocupação com a delimitação de posses, de rotas comerciais, de rotas marítimas. Perfeito? Legal. E por que então a viagem de Colombo, que você também já conhece, a viagem de Colombo de agosto de 1492, vai colocar em xeque isso daqui?
Porque quando Colombo vai buscar o Oriente, navegando para o Ocidente, naquilo que nós chamamos da circunnavegação, como nós já falamos. Quando o Colombo vai fazer isso, gente, olha o que ele faz. Olha, ele sai daqui de Palos, lá do norte da Espanha, e navega, e chega na América, sem saber que tinha chegado na América. Não importa onde ele achou que tinha chegado ao Oriente, né? Chegou lá nos índios, né? Da ideia de Índia, não importa. A questão é que quando chega-se num território aqui, e esse território, pelo Tratado de Toledo, pertenceria a quem? Gente, o Tratado de Toledo foi feito para evitar uma guerra entre Portugal e Espanha. Espanha e Portugal entendem que a divisão está correta. E agora a Espanha me chega num território ao sul da linha imaginária de Toledo. Entende qual é o problema? Não importa onde era ainda. Não está definido, não sabia que era América. Só mais tarde, Américo Vespúcio vai dizer, não, de fato se trata de um novo continente. Isso é interessante, você entendeu durante... mas ficaram tanto tempo aqui achando que era o Oriente. Você vê como também não entendiam direito como era o Oriente, ou as diversas possibilidades desse Oriente. Então a América diz, é um continente, por isso América, né? E não é Colômbia, né? Tudo isso aqui poderia se chamar Colômbia se Cristóvão Colombo tivessem percebido que se tratava de um novo continente, tá bom? E aí, meus amigos, a necessidade de um novo acordo, perfeito? Daí vai surgir a intervenção da igreja, falando, caramba, não pode outra guerra, vocês acabaram de sair de uma guerra, não pode ser o quê? E o Papa então propõe, faz a famosa proposta, né, daqui, ó, da bula intercetera. Não é verdade? Vamos fazer, então, outra linha, dividindo diferente, respeitando aquela conquista espanhola. Aí os portugueses falam, não, a gente precisa jogar essa linha mais para lá, para 370 léguas da ilha de Cabo Verde. Daí é firmado entre Portugal e Espanha, sem intervenção da igreja, inclusive, mas claro que a igreja fica feliz com o acordo, o famoso Tratado de Tordesilhas. Tá? Então, essa linha é jogada mais para o oeste, o que já dá, olha aqui, uma mordiscada na América. Mas cuidado, por mais que existam indícios de que os portugueses já suspeitavam de terras a oeste, você vai afirmar que o Tratado de Tordesilhas foi firmado dessa forma, mais a oeste, por exigência dos portugueses, para garantir, olha aqui, o controle das rotas comerciais do Atlântico Sul. Porque a preocupação portuguesa agora é com as suas rotas, com aquilo que eles vêm trabalhando há quanto tempo, gente? Há 80 anos praticamente. Perfeito? Então é isso que você vai dizer. Agora, sobre existir ou não, saber ou não daquela possibilidade ali, sobre isso aí a gente conversa já já. Bom, pessoal, olha agora é o primeiro momento polêmico desse vídeo. Momento polêmico. Você estava pensando o quê? Agora ele vai falar da fiacha do Cabral. Porque já falou Tordesilhas, agora a gente fala do Cabral. Não vou não. Eu vou falar de um homem chamado Duarte Pacheco Pereira. Duarte Pacheco Pereira, o que, não me lembro quando isso aqui que eu vou falar agora veio à tona, falaram o seguinte, Duarte Pacheco Pereira, o verdadeiro Cabral. Olha que maneiro, hein? Gente, vamos lá. Em 1498, Dom Manuel I chamou esse navegador, esse experiente navegador português, e deu a ele uma missão secreta. Qual era a missão secreta de Duarte Pacheco Pereira? Olha, Duarte Pacheco Pereira só pode ser uma novidade para você, mas se você viajar para Porto Seguro hoje, for lá no Museu do Descobrimento, você vai ver um quadro desse sujeito bem grande, gigante, um molequinho desse tamanho, tá? Um negro bonitinho, como é que fofo, o cara que me explicou a história dele lá, eu já conhecia, né? Foi até maldade, porque ele falou para mim, sabe quem é esse tio? Falei, Duarte Pacheco Pereira, mas ficou tristão. Né? Mas eu falei, pô, cara, eu sou professor de história e tal, já tinha lido essa história aí, muito bacana. Mas ele me deu vários detalhes bacanas, que eu quero dizer o seguinte, olha como eles já conhecem essa história lá, então um guiazinho pequenininho, lindinho, contou pra mim essa história e pode contar para você. Vai falar para você que, na verdade, em 1498, Dom Manuel I vira para esse navegador e fala assim, olha, você tem uma missão, fazer uma expedição que saia da ilha de Cabo Verde ali, que serviu de referência para a demarcação do Tratado de Tordesilhas, né?
e navegar até lá, até as 370 léguas, para a gente saber exatamente o que nós encontramos, o que temos aí. E é exatamente, gente, nessa viagem que esse sujeito, esse navegador português, chega lá no litoral norte do país, tá? Vai navegar ali alguma coisa próximo do que seria hoje o Maranhão, né? Parar ali, Maranhão, aquela parte lá do extremo norte do país. Vai navegar, vai chegar até a foz do Rio Amazonas, vai chegar até o que a gente acredita ser a ilha de Marajó. E aí? E aí ele vai relatar tudo isso. Vai voltar e vai falar, olha, é isso. Tem lá uma terra pra caramba. Tem até um relato dele aqui. Eu vou ler pra vocês um relato. Ó. Como no terceiro ano de nosso reinado, do ano de nosso Senhor, de 1498, donde nos Vossa Alteza mandou descobrir a parte ocidental, passando além da grandeza do mar oceano, onde é achada e navegada uma tão grande terra firme, com muitas e grandes ilhas adjacentes a ela e é grandemente povoada. Tanto se dilata sua grandeza e corre com muita longura, que de uma arte nem da outra não foi visto nem sabido o fim e cabo dela. É achado nela muito e fino Brasil, pau-brasil, com outras muitas coisas, de que os navios nestes reinos vêm grandemente povoados. Gente, sabe o que eu quis dizer isso para você? Porque você passou a sua vida inteira lendo a carta de Pero Vaz de Caminha, como se fosse a certidão de nascimento do Brasil. Então eu diria para vocês que essa aqui talvez seja, né, a carta, o documento de Duarte Pacheco Pereira, seja o tal, se é que isso existe, a tal certidão de nascimento do país. Então, aí você está se perguntando, caraca, Titia, não acredito. Então, o descobrimento do Brasil não aconteceu em 1500? Pois é, por isso que eu falei. Talvez a parte mais polêmica da nossa aula seja essa. Porque quando eu falei para você que a gente vai falar de descobrimento, né, eu não estou falando de 1500, a gente vai até falar, lógico, da viagem de Cabral. Mas Duarte Pacheco Pereira chega à América, relata a existência dessas terras, ok? Então eu posso entender, se aí você vai falar para mim, poxa, peraí, professor, tudo bem, então agora já entendi. Duarte Pacheco Pereira descobriu, o rei de Portugal sabia. Mas caramba, por que foi sigiloso isso? Né? E por que depois disso então não se comunicou ao mundo? Gente, pensa comigo, o ano é 1498, final de 1948, finalzinho ali, seria novembro, dezembro de 48, esse período. Caramba, onde foi que os portugueses chegaram? Onde Vasco da Gama, navegador em nome da coroa portuguesa, chegou no mesmo ano de 98, meses antes? Nas Índias, no Oriente, onde eu falei para vocês que era a prioridade portuguesa, era a prioridade do Reino de Portugal. Então vamos lá, Portugal está com suas atenções voltadas todas para o Oriente. Então fazer uma expedição sigilosa agora, primeiro, significa não entrar em conflito com a Espanha. Não sabia até onde iria, não sabia até onde iria se explorar. Então não precisa falar com os espanhóis. E mais do que isso, não precisa falar agora para o mundo, ou seja, não precisa falar agora para os franceses, para os ingleses, para toda a Europa, que existe de fato, existem terras ali. Até porque Portugal agora não está disposto a proteger essas terras. E mesmo quando o fizer a partir de 1500, né, mesmo quando o fizer, vai fazer de forma muito tímida. As expedições guarda-costas que Portugal vai começar a desenvolver a partir de 1500, gente, não conseguem cobrir nem de longe todo o território da América Portuguesa. Perfeito? Então, se nem em 1500 isso foi viável, foi possível, aqui em 1498, Portugal nem pensa nisso. Final de 1498, Portugal nem pensa nisso. Prioridade total para o Oriente. Vamos mandar agora embarcações, vamos lá bombardear Calicut, vamos garantir o controle, as possessões lá naquele lugar, onde eu espero conseguir especiarias, riquezas que vão enriquecer o Reino de Portugal. Perfeito? Então, por isso, não fazia sentido naquele momento, pelo menos, divulgar isso ao mundo. Então, por isso, durante muito, muito tempo, fica pra gente a ideia de que, né, 1498, até então não existia esse contato e que foi em 1500 esse momento onde os portugueses chegariam a essa América e seria então fundada a América Portuguesa ou Brasil. Mas isso a gente discute já já.
Bom, vamos lá, pessoal. Vamos agora então para tal viagem de Pedro Álvares Cabral, né? A viagem de Cabral, a viagem do descobrimento. Ou não mais a viagem do descobrimento. E acho que esse é o grande lance que eu quero que você perceba aqui agora. Vamos lá. Então, o rei português chefia Pedro Álvares Cabral uma importante missão. Qual era a missão dele? Qual é a viagem que Cabral vai fazer aqui em 1500? Ele vai para as Índias. Cuidado! Ele vai para as Índias. O objetivo principal da viagem é refazer o trajeto de Vasco da Gama, chegar ao Oriente, estabelecer o comércio, voltar abarrotado de especiarias para, né, vender na Europa e lucrar bastante com isso. Tá bom. E aí o que acontece? Vamos lá. Ao sair de Portugal, há um afastamento muito grande da costa, né? Um afastamento muito grande da costa africana. E aí, turma, ficou durante muito tempo, recentemente isso, tá? Uma grande discussão sobre isso. A descoberta do Brasil seria algo acidental ou não? Isso antes de falar de Duarte Pacheco Pereira, antes desses documentos chegarem à tona. Então, antes mesmo, porque eu acho que hoje a gente vai chegar a essa conclusão juntos, tá? Mas aí ficava assim, poxa, a viagem era para as Índias. E aí, então, Pedro Álvares Cabral vem se afastando, e aí realmente fala-se que uma das formas de resolver a corrente de Benguela, que afundava muitos navios ao sul, era se afastar mais da costa, da costa africana. E aí, então, houve um afastamento da costa, e aí, de repente, pum, eles teriam caído na América, bateram no Brasil. Gente, então, durante muito tempo se acreditou nisso, que era um descobrimento por acidente. E aí, durante alguns anos, isso foi muito discutido. Foi um debate historiográfico muito forte. E alguns ainda dizem até hoje que não existem relatos que garantam, né, ou vestígios que garantam que o descobrimento foi intencional. Mas cá entre nós, se eu fosse escolher eu ia apostar as minhas fichas no intencional. Por quê? Vamos lá. Primeiro, talvez mais importante, a viagem de Duarte Pacheco Pereira em 1498. Já sabia da existência do território, já sabia das terras de posse, né, de Portugal pelo Tratado de Tordesilhas. Mas, outras informações, conforme eles navegavam na costa fazendo o périplo africano, vários relatos falavam sobre aves migratórias que voavam em direção ao oeste. O que dava a entender, né, que haveriam terras naquela direção, terras próximas, afinal de contas, a autonomia de voo dessas aves não seria tão grande. Então, esses experientes navegadores tinham uma clara percepção de que ali haveriam terras. Além do fato desse desejo de Portugal jogar o Tratado de Tordesilhas a mais 270 léguas daquela estabelecida pela bula Inter Cetera. Tudo isso vai nos dando a possibilidade de entender que haveria uma viagem, sim, para as Índias, mas com uma parada antes disso. Uma parada onde? Uma parada naquele território que Portugal sabia que ele tinha, que o pertencia pelo Tratado de Tordesilhas. Então eles vêm se aproximando da costa, e aí uma vegetação chamada rabo de asno vai mostrando para eles a proximidade do território, isso tudo está descrito no diário de bordo, né? E aí eles então avistam o Monte Pascoal, né? Então pela proximidade com a Páscoa, o Monte Pascoal, e aí então ali percebem a chegada nas terras. Vão ancorar, não vão logo à terra, vão então fazer um pequeno festejo, vão beber, né? No dia seguinte vão ganhar a terra. No dia 22 de abril. No dia 26 de abril vai ser rezada a primeira missa, então a cruz é colocada e rezada a primeira missa, o que é muito interessante, muito marcante para a gente essa ideia, a presença da igreja, o braço da igreja, a importância de rezar uma missa logo naquele território. E aí, então, a partir desse momento, olha o que acontece. Pedro Álvares Cabral manda que um navio retorne com as informações, não é verdade? E segue viagem para o Oriente. Não foi uma viagem fácil, pegaram tempestade, afundaram vários navios, mas Pedro Álvares Cabral chega ao Oriente, depois também de alguns problemas ali, né, com os árabes, eles conseguem fazer a negociação e retornar a Portugal com os navios abarrotados, os navios que sobraram, né, abarrotados de especiarias, ou seja, a viagem de Cabral é considerada um grande sucesso mesmo com as perdas humanas, com as perdas dos navios, um grande sucesso. Agora, a questão que nós temos aí é,
Foi acidental essa descoberta? Não. Então hoje a gente entende que essa viagem de Cabral, além do Oriente, em relação ao Brasil, veio, na verdade, tomar posse dessa terra. Dizer assim, olha, pronto, a terra é nossa, nós estamos aqui, colocamos uma cruz, rezamos uma missa, né, é nosso. Então, a viagem de Cabral deixa de ser uma viagem de descobrimento e passa, de acordo com essas novas tendências, com as novas percepções, com os novos documentos, passamos a compreender que a passagem de Cabral pela América antes de seguir para o Oriente era uma viagem para tomar posse dessas terras. Então, a partir desse momento, houve a descoberta do Brasil. 1500 seria o momento em que Portugal tomou posse da chamada América Portuguesa. Bom, gente, então agora que a gente já fez, polemizou, já discutiu tudo isso, eu quero que a gente agora pense um pouco em memória. Falei isso para vocês, né? Memória é uma coisa que aparece muito nas nossas provas hoje em dia. Tá legal? Então vamos lá. A memória do descobrimento. Gente, durante muito tempo, claro, ficou lá pra gente, como a gente já comentou, Pedro Álvares de Cabral descobriu, né, chegou à América, descobriu a América, e que a carta de Pero Vaz de Caminha seria a certidão de nascimento do Brasil. Pois bem, né? Mas eu quero que você perceba uma coisa interessante. O próprio Pedro Álvares de Cabral, dentro da história portuguesa, ele praticamente desapareceu. Nas outras viagens às Índias, ele foi preterido pelo rei de Portugal. Inclusive, é difícil você encontrar relatos, coisas que falem, né, textos que falem sobre os últimos anos de vida de Pedro Álvares de Cabral. Onde é que eu quero chegar? Ora, se esse nome foi praticamente esquecido durante tanto tempo, quando é que ele reapareceu com tanta força para eu ter aprendido isso na escola quando era pequenininho? E você também, né? E o Renanzinho também, todo mundo aqui nos Descomplica também, provavelmente. Por que a gente conhece esse sujeito? Ora, porque houve um resgate dessa memória, e o primeiro momento, onde isso foi muito forte, foi durante o segundo reinado, Dom Pedro II. E qual é a relação disso? Gente, lembra que a gente já conversou sobre a ideia de construção de uma nação? Pois é. O Brasil tinha um Estado desde a independência, em 1822, mas estava longe de ter uma nação, e Dom Pedro II, sem dúvida nenhuma, foi o grande monarca a conseguir criar esse sentimento nacional, uma identidade nacional para o Brasil. E nesse sentido, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o IHGB, foi muito hábil na construção da história do Brasil. E a partir de então vai se falar muito nessa questão de descobrimento do Brasil. E aí, na verdade, são duas questões. Uma é a data, né? Então, nesse momento vai se falar que em 1500, né? Pedro Álvares Cabral, então vamos retomar essa história. Então, Pedro Álvares Cabral, em 1500, olha ele voltando a ganhar importância nessa história, teria descoberto o Brasil. E aí é uma outra questão muito interessante. Para Dom Pedro II era muito importante que, ali naquele momento, depois de um período regencial, onde o Brasil quase se fragmentou, né, devido às revoltas regenciais, com a dificuldade de um sentimento de identidade, de pertencimento, de integração, ele quer que você acredite, e o discurso é esse, e a memória criada é essa, que em 1500, quando Pedro Álvares de Cabral chegou aqui, já existia o quê? Um Brasil. O que não é verdade. Não sabia nem se era um continente, se era uma ilha, né? Primeiro foi terra de Veracruz, depois ilha de Veracruz, depois volta a terra de Veracruz, depois vira Brasil. A questão do pau-brasil, para a maioria, a ideia do pau-brasil, depois de 1511, ali a percepção da vasta quantidade de pau-brasil teria virado Brasil. Mas onde eu quero chegar aqui, foi construído isso. A ideia de um Brasil, tanto é que nas minhas aulas eu vou falar para você o quê? Uma América portuguesa, não era Brasil. Então a imagem de Pedro Álvares Cabral volta com força, o trabalho de uma memória de descobrimento em 1500 e que não parou em Dom Pedro II, não. Agora eu vou pedir que os mais velhos aí talvez lembrem que no ano de 2000 foram várias as comemorações do quê, gente? Dos 500 anos de quê? De Brasil. E a gente já está falando num período onde todo esse debate historiográfico já estava sendo feito, mas não importa. Ali era muito importante manter esse discurso.
Eu vi ali nos anos 2000, né, no ano 2000, uma preocupação muito pequena, ou de poucas pessoas, em questionar se houve descobrimento, se a palavra adequada seria essa, se foi em 1500, se foi em 1498, se foi Pedro Álvares Cabral, se foi Duarte Pacheco Pereira. Não, era mais interessante, né? Claro, por uma questão de imagem, por uma questão de festejo, divulgação, de marketing político, exaltar apenas a ideia dos 500 anos. Né? Então eu vi jornais publicarem histórias do Brasil, tal, mas sempre o quê? Trabalhando a ideia dos 500 anos de um Brasil, tá? Que nós sabemos que Brasil não existia em 1500, não existia em 1498, não existia em 1500 e vou além, não existia nem em 1822, quando o Estado brasileiro estava construído, mas é claro que eu estou falando de uma construção de memória. Isso vai passar por questões políticas, evidentemente, por interesses de grupos diversos, tudo bem? E hoje, claro, numa aula de história, vira o grande momento para que a gente possa questionar isso daí. Vira o grande momento para que a gente possa, né, brincar com essas percepções, com essas histórias, tá bom? Mas então eu quero que você... Claro, não quero também que saia daí assim, poxa, então eu vou falar para todo mundo agora que não foi descoberto do Brasil, que o Brasil nunca foi descoberto. Calma, não é isso, tá? Não quero que você pare de comemorar aí o 22 de abril, não quero que você pare de comemorar o 7 de setembro, não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é apenas que a gente entenda que a memória, ela é construída e essa memória construída também envolvendo interesses daqueles que a compõem. Né? A história, também temos que olhar quem escreve a história e o interesse de quem a escreve. Né? Então há uma evolução também no estudo da história nesse sentido. Hoje nós tentamos o quê? Mostrar para vocês todas as vertentes, todas essas possibilidades. E esperamos, claro, que você seja apto, na verdade, de interpretá-las e tirar também suas próprias conclusões. Beleza, gente? Bom, espero que eu tenha conseguido dar para vocês um novo olhar sobre essa ideia de descobrimento do Brasil. Deixou de ser um assunto tão simples, né? 1500, descoberta Pedro Álvares Cabral, descoberta do Brasil. Acho que esse era o grande objetivo. O restante fica por conta de vocês. Tá bom? Então vamos fazer agora uns exercícios aí para a gente ver se a gente entendeu mesmo, né, o que nós estudamos aí hoje, vimos juntos nesse módulo. Vamos lá, pessoal? Então vamos agora para a questão número 1, hein? Tudo bem? Bom, o Enem cancelado de 2009, hein? Esse aqui, aquele que vazou e tal, o pessoal cancelou, hein? Mas tinha uma questão muito boa sobre isso. Olha aqui, ó. Distantes uma da outra, quase 100 anos. As duas telas seguintes, que integram o patrimônio cultural brasileiro, valorizam a cena da primeira missa no Brasil, relatada na Carta de Pero Vaz de Caminha. Enquanto a primeira retrata fielmente a carta, a segunda, ao excluir a natureza e os índios, critica a narrativa do escrivão da Frota de Cabral. Além disso, na segunda não se vê a cruz fincada no altar. Então nós temos aqui, de um lado, a pintura de Vitor Meirelles, de 1861, e a primeira missa no Brasil de Cândido Portinari, de 1948. Tá? E aí olha que interessante, ele vai pega esses dois momentos, ele vai querer que você entenda, aí é uma questão de memória. Como, na verdade, cada autor tem um objetivo ao fazer aquele quadro retratando, em teoria, o mesmo momento histórico. Então isso é bem de memória, que a gente acabou de falar aí no nosso último vídeo de teoria, né? Então vamos lá, ó. Ao comparar os quadros e levando-se em consideração a explicação dada, observa-se que a influência da religião católica na catequização do povo nativo é o objetivo das duas telas. Pronto, pé. Gente, não é verdade. Né? Se ele mesmo coloca para você não precisa nem ter visto a tela, ele já fala para você que não existem os nativos na segunda tela, ele colocou lá, ó. Além disso, na segunda não se vê a cor, ele falou, ó, excluir a natureza e os índios. Se não tem os índios na segunda tela, como é que ele está falando claramente da questão da catequização indígena?
Isso, na verdade, está na primeira, no momento em que essa expansão marítima também buscava o quê? Novos fiéis, né? Então, o próprio Pedro Vaz de Caminha diz na carta, essa gente, né, que esconde, que não tem nada para esconder as vergonhas, o que há de melhor nessa terra será o quê? Catequizar essa gente. Né? Então, quer dizer, deixa claro a ideia da presença da Igreja Católica, dos interesses da Igreja Católica, tá? O processo de evangelização, tá bom? Bom, B. A ausência dos índios na segunda tela significa que Portinari quis enaltecer o feito dos portugueses. É isso que ele quer enaltecer, os feitos dos portugueses? Não, na verdade ele está criticando uma visão que foi dada àquele momento lá na primeira tela. Naquela primeira retratação, porque ele está fazendo uma retratação sabendo do que existia na tela anterior. Portinari, na verdade, ele vê lá o quadro de Vitor Meirelles e fala, bom, eu vou fazer uma outra obra, mas eu vou retratar de uma forma diferente, né? Então, na verdade, ele está dando uma nova visão para os acontecimentos e não exaltar o feito dos portugueses. Até porque catequizar os índios também era feito dos portugueses. Tudo bem? C. Ambas, apesar de diferentes, retratam o mesmo momento e apresentam uma mesma visão do fato histórico. Essa eu tenho certeza que você não ia colocar. Tudo bem? O próximo texto já diz isso para você. D. A segunda tela, ao diminuir o destaque da cruz, nega a importância da religião no processo de descobrimentos. Não é verdade. Só não tem a cruz. Mas você vê, por exemplo, sacerdotes, pessoas ali, né, olhando para o padre e ajoelhados em clara penitência. Então, a tela toda retrata a missa também. Então, não tira a importância da religião. Ora, se a tela é sobre a primeira missa, não tem como falar que ele está tirando a importância da religião. Tá bom? A tela de Vitor Meirelles contribui para uma visão romantizada dos primeiros dias dos portugueses no Brasil. É isso, gente. Na verdade, o que está acontecendo? Eu tenho o Cândido Portinari, que é claramente um artista de influência do movimento modernista brasileiro que começou na década de 20, não é verdade? Enquanto ele aí questiona, critica aquele modelo do romantismo. Aí a gente está falando 1861, Vitor Meirelles, é o romantismo brasileiro, que procurou dar uma cara para essa, né, onde a literatura, as artes, de uma forma geral, tentaram ajudar a construir essa identidade brasileira baseada no indianismo. Então você vê claramente, né, nas obras literárias, mas também vê aqui no quadro de Vitor Meirelles, que muitos questionam, inclusive, hoje em dia, se haviam de fato esses índios ou não. Né, que muito provavelmente os índios não participaram daquela missa, até porque aquela religião e aquele modelo não diziam para eles muita coisa, né? Aquele modelo não dizia muita coisa para eles. Os próprios portugueses depois diziam que os índios eram um povo sem fé, sem lei e sem rei. Então, se haviam índios ali, eram índios muito mais curiosos para saber o que acontecia do que necessariamente índios num ato de devoção àquela religião que eles desconheciam. Beleza? Então, gabarito, letra E.